Nós conhecemos esta história, mas é sempre extraordinário ouvir e entender como esta figura de Paulo VI, que não foi um homem sozinho, mas foi a sua coragem particular, individual, que ajudou a que todo este contexto tivesse um sentido tão importante no Concílio Vaticano II e hoje, como é óbvio. E vamos passar então a palavra ao Eugénio Fonseca, que está aqui, que é Presidente da Caritas Portuguesa, tem um longo trabalho e conhecido e importante na área precisamente também do voluntariado, mas que hoje está aqui por uma relação pessoal, porque isto são sempre relações pessoais com esta figura de Monsenhor Romero, e portanto vamos ouvir esta conversa para depois prosseguirmos. É uma honra estar aqui nesta mesa. Conheci a professora Inês hoje, mas como já foi dito, pela diferença do senhor professor Leandro Oliveira Martins, tive uma honra estar com ele e dizer-vos que já há muitos anos na Caritas ele é o porto seguro, numa área que é muito complicada. Ele está nos órgãos sociais também da Caritas, como Presidente do Conselho Fiscal. E sabendo nós o currículo do professor Leandro Oliveira Martins, imaginam que só posso estar tranquilo com a verticalidade e a sabedoria que tem também nessa área, entre muitas outras. Dizer-vos também que eu não conheci pessoalmente, nunca me interessei por Oscar Romero. Vim a conhecê-lo, nem me lembro sequer do dia, da notícia. Eu andava por outros caminhos, isso não me interessava nada, e há uns 15 anos, já nesta missão que nos está confiada de servir a Caritas, ou melhor, servir os mais pobres através da Caritas e da Igreja, foi-me dada a possibilidade de estar numa reunião internacional com um bispo auxiliar de El Salvador, da diocese que foi de Oscar Romero e que foi o grande mentor, não foi postulador, mas foi o grande defensor. Ele andava sempre com o saco e dentro do saco com artigos, livros, pagelas. Ele por onde andava, ele tinha, nem que fosse, desculpe a expressão, à martelada, ele tinha que falar de Oscar Romero. E foi através dele que eu conheci este cristão, este homem, este nosso irmão, bispo, e me apaixonei, entre outros, que também não há muito, felizmente não há muito dizer, porque o testemunho do verdadeiro cristão que temos. E tive depois a oportunidade de, com esse bispo auxiliar em Portugal também, dinamizar a divulgação deste bispo em ordem àquilo que eram os anseios deste bispo auxiliar, que era o seu reconhecimento das virtudes como verdadeiro cristão. E fizemos um périplo várias vezes por este país, o último até com o patrocínio dos padres da Consolata, que foi um curso muito interessante. E ele sempre me dizia, nas conversas que tinha com o Papa Bento XVI, que o Papa Bento diria que estava para breve, mas o breve era muito longo. Este bispo auxiliar pagou caro ser amigo de Dom Oscar. Espero que ele venha a Portugal dentro de pouco tempo, porque eu vou também basear muito no livro que vamos publicar. Porque não chegou a ser bispo auxiliar de Oscar Romero, mas ainda no folclore do Martírio foi escolhido porque era um colaborador direto, e depois o bispo que sucedeu a Dom Oscar foi lá colocado para fazer o contrário, e a missão que deu ao bispo auxiliar a este Dório Chagas foi mandá-lo para Parco. Portanto, ele é o único caso de um bispo, agora já emérito, mas na função do bispo, que a função que teve foi sempre ser Parco. Quando o bispo mudou,
convidou a regressar e ele disse: não, estou muito satisfeito com esta missão de ser padre, e assim se tornou emérito. Já emérito, o cardeal Francisco, o padre Francisco, escolheu para o colégio cardinalício, e ele agora é bispo auxiliar, pároco e cardeal. Bom, primeiro, claro que eu vou reduzir isto muito para respeitar o tempo, mas a primeira ideia que gostava de deixar é que Óscar Romero teve também a sua estrada de Damasco. Ele nunca foi aquilo que depois veio a ser. E desculpem a comparação, porque a distância é enormíssima, mas eu, quando comecei a conhecer este personagem, eu também já tinha tido a minha estrada de Damasco. E com as grandes distâncias é muito parecida com a minha. Ele, como eu, também era um cristão muito fervoroso, muito espiritualista, muito devoto, muito cioso do cumprimento ritual das obrigações que a nossa religião católica determina, e depois também tinha assim uma visão sobre estas coisas sociais muito protecionista, muito assistencialista. E até tinha uma coisa que na biografia dele não existe. Eu nasci numa famílias humildes e sociologicamente hoje isso explica-se, eu já aprendi depois o que é que isso me acontecia. Eu não gostava dos pobres. Eu tinha nascido, mas não gostava dos pobres, porque achava que os pobres eram pobres porque queriam, porque fizessem aquilo que os meus pais fizeram, abdicar de ter património, como lá no bairro era o objetivo mais genérico, mobilizado, abdicassem disso e fizessem o que os meus pais fizeram, que foi dar formação aos filhos. E, portanto, fizemos sacrifícios, sobretudo meu irmão, eles que fizessem também. Até que tive também a minha estrada de Damasco, não foi tão trágica, os outros modos foi o que aconteceu quando se deu a crise dos anos 80 na Península de Setúbal. E o bispo, na ocasião, o primeiro bispo de Setúbal, Dom Manuel Martins, desafia-me para trabalhar na área social. E eu fiquei espantado porque achava que eu nem estava a acreditar naquilo que ele me estava a dizer. Não, eu gostava muito era de andar com a alva, a incensar os altares também, a pegar nas velas, gostava muito disso. E animava o grupo coral, agora de trabalhar com pobres, e logo naquela altura em que as coisas estavam tão mazinhas e que o bispo andava a ser acusado de coisas, eu não estava a palmear nisso, porque ele até fazia para umas assembleias diocesanas que me cheirava um bocadinho a marxismo. Aquelas coisas. Eu defendi-me com esta, eu não sei nada disso. Eu sabia dar catequese. E ele disse uma coisa também muito estranha: por não saberes é que eu quero que aceites aquilo que eu te pedi. Porque vais fazer coisas novas. Vais ousar fazer coisas novas. Mais tarde, muito mais tarde, vim perceber que esse convite foi feito à porta do Hospital de Júlio de Matos. Isto também tem a sua leitura. Não foi um acontecimento tão trágico como foi aquele que deu origem à queda do cavalo, a este abrir de horizontes, e pego então a deixa que o Sr. Professor fez para deixar, este rasgar de horizontes, como a mim me aconteceu, que é um rasgar de horizontes que sucedeu a Dom Óscar Romero. Foi o assassinato em 12 de março de 1977 de um dos seus padres, que ele combatia. O padre Coutinho era um dos que estava imbuído das preocupações que o povo tinha, e o Romero chamava a atenção como bispo dele que tivesse mais cuidado nas coisas que fazia. E foi preciso ele ser assassinado, ia num velho Volkswagen, com um jovem de 16 anos, com um cartonês com 72 anos, e foram mortas aquelas três pessoas. E abriram-se os olhos de Dom Óscar no velório do padre. Foi no velório
que ele dá este testemunho de que sentiu que o silêncio que o esmagava, que já não podia conter mais dentro de si, e tem esta expressão: este silêncio passou a ser o grito de dizer já basta. E foi a partir deste já basta que se começaram a rasgar os tais horizontes. Todavia, ele não voltou costas à Igreja como sistema. Ele não voltou, simplesmente continuou a viver este sistema de ser Igreja, mas com uma radicalidade diferente, com uma radicalidade mais coerente em termos vivenciais, indo pelos caminhos até então não percorridos, porque o seu horizonte estava muito restrito a uma dimensão da vivência da Igreja. Tinha aqui outro capítulo que vou dispensar, porque os senhores conhecem com certeza, que é o contexto político na altura. Sabemos que na década de 60 foi muito difícil para a América Latina. As ditaduras estavam presentes em todos os países, depois mais tarde veio a acontecer uma transformação no Chile, etc. Mas eram ditaduras ferozes. E é preciso perceber que foi esta grande ferocidade que fez nascer uma teologia que se chama a Teologia da Libertação. Não é muitas vezes como se deve dar a entender, que aparece numa escola teológica. Não é a escola que surge. É os problemas do povo perante uma ditadura que fazem surgir uma releitura da teologia para dar resposta àqueles... ler Deus à luz daqueles acontecimentos. A Igreja, nessa altura, e como continua a acontecer, temos que o reconhecer também, era uma aliada para manter a estabilidade social, para não se criar muitas outras, para não criar muitos problemas. Vale a pena, e eu vou, sobretudo na minha comunicação, vou pôr Oscar Romero a falar. Acho que é melhor ser ele a falar do que aquilo que eu possa dizer. E, portanto, fui buscar uma série de citações dele, e através destas citações penso que serei mais fiel na minha comunicação. Aquele pequeno país de El Salvador estava dominado por um grupo pequeníssimo de famílias que concentravam o poder e a riqueza. E ele via isso, mas via realmente com umas lentes desfocadas relativamente às opções que tinha feito. Mas quando se deu realmente o acontecimento, porque não foi apenas um caso de um assassinato, foi um acontecimento, porque este acontecimento trágico fez mudar a vida de um povo, porque o bispo, que tinha responsabilidade sobre esse povo, mudou a sua forma de zelar por esse povo. E ele refere-se num texto a essa oligarquia, fazendo um apelo, diz ele, em 1980, diz, no mesmo mês que morreu, ele diz que apelo à oligarquia para que colabore com o processo do povo. Sois protagonistas principais nesta hora de mudanças, e de vós depende, em grande medida, o cessar da violência. A reconciliação tem grande relação com a terra, e se vos deste conta de que estáis a possuir a terra que é de todos os salvadoreiros, reconciliai-vos com Deus e com os homens, cedendo com gosto o que trará paz para o povo e paz para as vossas consciências. Depois há aquela questão também do exército e da relação do governo, eram governos militares que estavam apoiados depois em esquadrões que tinham objetivos, como parece que hoje infelizmente está a acontecer no outro país também, por ali perto. Mas uma nota sobre o Poder Judicial. O Poder Judicial também não tinha a isenção que devia ter enquanto tal, e tinha uma conivência explícita com o poder instituído. E ele faz também um apelo em 78 ao Poder Judicial, dizendo isto: não é política, irmãos, o que agora lhes vou dizer.
o nosso arcebispado elaborou um estudo muito minucioso acerca dos desaparecidos. São 99 casos bem analisados. Eu sou testemunha da verdade destes 99 casos. E por isso tenho todo o direito de perguntar: onde estão? E em nome da angústia deste povo dizer: ponham-nos às ordens de um tribunal se estão vivos. E se lamentavelmente os agentes de segurança já os mataram, deduzam-se responsabilidades e sancionem-se seja quem for que matou tem que pagar. E creio que este pedido é justo. E depois dá testemunho de uma observação que um pobrezito, ele diz mesmo que um pobrezito lhe fez, que lhe disse: Monsenhor, é que a lei é como a cobra, só pica a quem anda descalço. Por isso o Bispo Romero criou um gabinete de apoio jurídico na sua diocese, porque todos estes casos que lhe eram apresentados, ele fazia passar por esse gabinete para que as suas posições fossem posições fundamentadas na veracidade dos casos e mesmo, e mais à frente já direi isso, mesmo que muitas vezes ele próprio não acatasse as orientações do gabinete jurídico. A pedagogia do pastoral, eu naquilo que tenho lido, eu situo em 4 patamares esta pedagogia pastoral de Romero. Primeiro, ver a realidade. Não é nada de novo. Quem foi da Ação Católica sabe o que isto quer dizer, mas ele via a realidade tendo a preocupação de nunca a olhar como autocomplacência ou como autocomisseração. Depois, escutar a realidade. E neste escutar, ele abria os seus ouvidos particularmente aos gritos daqueles que sofriam em silêncio, que calavam aquilo que sofriam e que eram calados, e já agora Oscar Romero dizia, pelo espetáculo desportivo. Escolhi, não é para fazer comparações, mas como entender a nossa análise. Depois, cheirar a realidade. E o cheirar a realidade era cheirar a pobreza. Não para a idealizar e nos aproximarmos dela de forma voluntarista, fazendo o que se pode. Não era fazendo o que se pode, cada um faz o que pode. Mas de uma forma que esse cheirar o inebriasse na totalidade do seu ser. Depois, uma coisa que é muito visível é ter tato. Ter tato. E este ter tato não é só uma questão de arte, é uma questão mesmo de proximidade. Uma expressão que eu encontrei em Romero, superando o analfabetismo afetivo. E dizendo que o melhor lugar do corpo, imaginem, não é o coração, é o ombro. O melhor lugar da estrutura humana é o ombro, onde se pode alguém encostar para chorar, para contar das suas mágoas. A quarta dimensão é tomar o sabor da realidade. Tomar o sabor. Saboreá-la. Saboreá-la sem que se deixe ficar com o gosto amargo do sofrimento, mas saboreá-la sempre envolvendo nessa saliva a esperança de que não tem que ser assim. Portanto, saboreá-la sem cair em fatalismos. E diz Romero, eu também corro esse perigo, o de nos tornarmos insensíveis. Insensíveis ao ver que sucedem tantas e tantas coisas. Ouvir como quem ouve chover. Sintamos, pois, que cada morto é uma vida humana, um atropelo à dignidade e ao direito dos homens. E nunca nos insensibilizemos. Quem puder falar, fale. Quem possa reclamar a partir da sua profissão, reclame. E agora alguns valores que podemos descobrir no caráter de Romero. E estes valores
nós vamos analisando no testemunho da vida dele e vamos percebendo que não são apenas valores que nascem de uma educação familiar, eles vão tomando, depois deste rasgar de horizontes, são valores que vão se envolvendo depois naquilo que se pode chamar uma posição ética em marcha pela justiça. São valores que estão direcionados num sentido ético para alcançar a meta da justiça. E por isso o primeiro que identifico é a verdade. A verdade. Sobre a verdade, diz Romero, levar a capacidade da verdade é sofrer o tormento interior de que padeciam os profetas, porque é muito mais fácil pregar a mentira, calar a verdade, acomodar-se às situações para não perder vantagens, para ter sempre amizades lisonjeiras, para ter poderes. Que tentação mais horrível a da Igreja. E não obstante, ela tem de estar disposta a não atraiçoar a verdade. E se a caluniam, sabe ela que a caluniam por dizer a verdade. Esta é a missão que Cristo confiou à Igreja na própria noite da sua ressurreição. Depois, outro valor, a paixão da educação. E em muitas passagens percebe que há ali a preocupação de não criar uma dualidade na educativa, a dualidade entre educar para conservar. Não, quer educar para transformar. E também vou só 3 citações onde ele diz isto expressamente. Se uma reforma educativa for somente o dispositivo solene para continuar a criar instrumentos de dominação, de alienação, e não um processo educativo em que se forme artífices da história da pátria, será uma das frustrações mais espantosas que tanto temos lamentado na educação. Pois diz, noutra altura, que se capacitem as crianças e os jovens para analisarem a realidade do seu país, que sejam preparados para serem agentes de transformação em vez de os alienarem com um amontoado de textos e de técnicas que os fazem desconhecer a realidade. E no mesmo dia, nesta intervenção, ele diz uma coisa que é espantosa. Há muitos técnicos, muitos sábios, muitos profissionais que sabem da sua ciência, da sua profissão, mas que são como anjos, desencarnados da realidade em que realizam a sua profissão. A primeira coisa que uma educação deve procurar, pois, é encarnar o homem na realidade, saber analisá-la, ser críticos da sua realidade. Por isso, outra dinâmica era transformadora. Era esta, levar sempre as pessoas a superarem-se a si mesmas. E tendo consciência que a transformação estrutural jamais acontecerá se não houver uma transformação pessoal. Nada, de estrutura nenhuma muda se as pessoas que a formam não se mudarem, não mudarem elas próprias. E ele cita Medellín. De nada serve mudar de estruturas se não tivermos homens novos que dirijam essas estruturas. Homens com os mesmos vícios, com os mesmos egoísmos, não dá. Se mudam as estruturas, se fazem reformas agrárias e outras, mas vamos ocupá-las com a mesma mente egoísta, o que teremos senão novos ricos, novas situações de ultraje, novos abusos. Não basta mudar de estruturas. É isto o cristianismo. Homens novos que saibam ser fomento de sociedade nova. O que há que mudar não são as palavras, mas a própria realidade. Tudo isto nos indica a necessidade de tomar consciência da urgência das mudanças estruturais que a nossa situação tanto pede. Enquanto não se chegar à raiz dos males, sempre existirão estes males. E depois fala da autonomia moral das pessoas, a capacidade que as pessoas devem ter para poderem, sem medo, falar daquilo que são as suas preocupações. Vou passar
à frente, porque já estou a ver o relógio aproximar-se do roteiro. Tinha também a questão do humanismo. Não sou muito humana, mas não humanismo como um sentimento. Um humanismo como um dever ético também, como uma obrigação ética. E por isso ele diz várias vezes, em várias circunstâncias, que para humanizar é preciso consciencializar. Ou senão a humanização torna-se a comisseração. A pessoa tem que ter consciência de que a humanidade, a sua própria humanidade e a vivência da sua própria humanidade tem um sentido. Tem um sentido que a própria pessoa tem que descobrir. E depois, apesar de viver rodeado de tanto sofrimento, era um homem de esperança. Era um homem que não calava a esperança. São tempos difíceis, como a hora difícil da mulher que vai dar à luz. Algo de novo nasce e algo perece. É sempre assim na história. Quem quiser fazer da história algo estático, que pode ser medido com os seus quadros inabaláveis, não tem um conceito da história. E depois disso, tem aqui mais duas citações muito interessantes. E ele diz que Salvador, naquela altura, estava em trabalho de parto. Estava em trabalho de parto. As homilias, e por isso estou com pena de termos já estado a chegar ao fim, porque aqui as homilias são o cerne da transmissão do seu pensamento. Ele assume as homilias como espaços de relação entre ele e o povo que o ouvia e que tinha como grande preocupação alimentar a fé e a vida do povo. E também sabia que aborrecia a muitos, incluindo aos seus colegas bispos. E a propósito disto, ele tem este desabafo. Deus não despreza os factos concretos. Querer pregar sem se referir à história em que se prega não é pregar o Evangelho. Muitos quiseram uma pregação tão espiritualista que deixasse contentes os pecadores, mas que não dissesse nada aos idólatras, aos que estão de joelhos diante do dinheiro e do poder. E sobre esta questão da homilia teria aqui outras questões interessantes, mas o tempo não dá. Só para vos dizer que as suas homilias eram sempre preparadas no sábado à tarde. Ele tinha um grupo de sacerdotes diocesanos, jesuítas, leigos, e conversava com eles os assuntos que, a propósito da palavra que ele ia celebrar, ele poderia depois comentar. E em determinada altura a polícia invade uma universidade e mata 2 estudantes. Foi praticamente 2 dias antes da morte dele, 2 ou 3 dias antes da morte dele. E ele reúne o grupo, e lá estava o advogado do tal conselho jurídico. E a questão era o que fazer. O que era fazer? Uns achavam que, assim mais radicais, que se devia interpelar as Forças Armadas, fazer denúncias públicas. E ele faz uma pergunta ao jurista. Diz-me lá quais são as consequências judiciais para se fazer um apelo à desobediência das Forças Armadas. E o jurista diz-lhe que é um ato de crime. É um ato de crime, que isso não se pode fazer. Um cidadão não pode fazer, não pode ter essa atitude, que é uma atitude de insubordinação. Pois Romero ouviu e não me liga. Foi o que pediu, foi isso mesmo. Pediu aos militares cristãos que pusessem primeiro a defesa da vida à frente daquilo que fossem as ordens dos capitães desses senhores militares. Então, como eram os pobres, ele tinha este lema: a partir dos pobres do meu povo. Era a forma como ele orientava e fala que diz, os pobres são quem nos diz o que é pobres. A cidade e o que significa para a Igreja viver realmente no mundo.
permitam que, a partir dos povos do meu povo, a quem represento, explique a atuação da nossa Igreja no mundo em que vivemos. Depois, a espiritualidade de Romero encontro aqui o que sempre encontro quando se vêem ativistas do Evangelho. Geralmente os ativistas do Evangelho, ninguém se descobre espiritualidade nenhuma. Só se descobre mundanismo. Andam envolvidos em muitas coisas, a fazer muitas coisas. São os ativistas, mas não têm espiritualidade nenhuma. Porque a espiritualidade, realmente, vista nesta perspectiva, reduz-se a encontro individual, reduz-se a silêncios e a pertenças paz interior. Eu já tive alguns contatos com pessoas que fizeram esta opção radical pelo Evangelho, e uma em concreto, onde foi o maior retiro da minha vida, foi quando tive a possibilidade de passar as últimas noites da vida desse sacerdote, que até se acusava de não ter espiritualidade nenhuma, e era de uma profundidade muito grande. É que a espiritualidade de Romero necessitava do silêncio, mas um silêncio que não era um silêncio mudo. Era aquilo que o teólogo Batista de Mestre chamava da mística dos olhos abertos. A mística dos olhos abertos. Depois, também por causa do tempo que estamos a viver, aqui uma pequena nota, o que é que Romero pensava dos fanatismos. E ele chama a atenção, o perigo da idolatria, do fanatismo, não está só nas cabeças e nos corações dos poderosos. E tem este apelo. Tenho também de denunciar, do outro lado, o fanatismo de certas organizações populares. Correm o perigo de cair nesta absolutização que eu denuncio na minha carta pastoral e de construir como critério das suas ações unicamente o que elas pensam e não o maior serviço do povo. Tenho de repetir que nestes momentos tão graves da nossa história não é um grupo de salvadoreiros que vai salvar a situação e tem a chave exclusiva da solução, mas deve antes colaborar com outras forças e não ser tão absolutista quanto as suas próprias ideologias e as suas próprias estratégias. Depois também fala do terrorismo, entretanto acabar, vamos acabar, e a morte de Romero, sabe, estava anunciada. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele tinha uma assistente que vivia muito preocupada, porque todos os dias recebiam cartas com ameaças de morte. Ele foi avisado até pelo próprio anúncio que a coisa estava a complicar-se. E praticamente nas vésperas, nesse tal conceito, disse à sua assistente para arquivar tudo que lá tinha, porque ela tinha já uma caixa cheia de denúncias que ele nem queria ler, que arquivasse isso tudo. E só fez um pedido aos que estavam perto dele. Foi: se matarem, não chorem. E tem esta frase que marcou: se me matarem, ressuscitarei no povo salvadoreiro. Já não vou ter tempo de falar do Romero e do Francisco, mas a partir disto tentei dizer-vos: vejam, olhem para o outro. A simplicidade. Bom, ele deixa o paço episcopal e deve ir para uma casa. O nosso Francisco deixa. Depois, e já agora deixem-me ler isto todos. Já não é o tempo dos grandes trajes, dos grandes edifícios inúteis, das grandes pompas da nossa Igreja. Tudo isto, talvez noutro tempo, teve a sua função e há que continuar a considerá-lo em função da evangelização do serviço. Mas agora, mais do que tudo, a Igreja quer apresentar-se pobre entre os pobres e pobre entre os ricos, para evangelizar os pobres e os ricos. Depois, outra coisa, não se conhecem tratados teológicos destes dois bispos, do Romero e do nosso Papa Francisco. Não eram teólogos, não nada aparece. Mas o que é facto é que toda a gente percebe o que eles dizem. Há um grande, vocês conhecem, vou dizer agora,
Ele afirmou as suas convicções não crentes no encontro que nós promovemos e disse, já um jornalista comentador de economia, que já viveu há alguns anos, e disse, foi preciso chegar a esta idade para perceber aquilo que o Papa diz. E não estamos a falar de uma pessoa inculta. Depois, a questão do diálogo entre não crentes, em que os dois também são exímios. E esta ideia que o Papa Francisco já fez passar muitas vezes, que é que o reino de Deus é maior do que a Igreja. E o Papa Francisco e o Romero algumas vezes refere isto sobretudo no diálogo com os cristãos, não católicos e mesmo não crentes. Eu sintetizava em 3 aspectos esta vida deste santo. Somos dignidade e orgulho, pessoas tocadas pela urgência da humanização. Perdemos companheiros e companheiras que nos mostram o caminho a seguir. Seguimos em frente, sempre para a frente, juntos e organizados, a partir dos descartados do sistema. Foram 3, foi o sumário que ele fez da sua vida. Deixem-me só uma à parte. Não tive tempo também de tocar nisso, mas a questão da política, do bispo fazer política. Ele tem sempre cuidado de dizer que não o fazia por política, porque há sempre aqui a questão dúbia do conceito. É sempre este o problema, sabe? É uma pena que não olhem para este testemunho cristão, tendo como base o Evangelho. E ele nos sempre querer colar em ideologias. E às vezes os próprios cristãos. E Oscar, antes de levar o tiro, já tinha este martírio às costas, como tiveram muitos outros ao longo da história. Eu termino então com o poema que o bispo que esteve nas Ezequias de Romero, depois quando chegou a casa das Ezequias, onde morreram 40 pessoas, não é? E foram 200 feridos, com a manifestação à porta da catedral. Esse bispo, o bispo de Iniesta, faz este poema, Romeiro de Romaria, chama-se assim. Oscar Romero, irmão, bendito sejas, pela verdade que anunciaste, pelo exemplo que deste, pela vida que entregaste. Bendito sejas por seres o apoio dos débeis, dos tristes, o consolo, a censura dos fortes e opressores, a defesa dos pobres e oprimidos. E agora, irmão Romero, Romeiro de Romaria, não da Roma do César, da púrpura do mármore, da que chamam eterna, ao passo que é passageira. Romeiro, por fim, da Roma perdurável, Jerusalém gloriosa e nova do Apocalipse, cidade de Cristo e dos redimidos, cidade da justiça e da verdade, cidade de glória, para ali te encaminhaste com o teu sorriso humilde e cândido, como quem não quer a coisa, como tirando importância à tua coragem, como se ser mártir como tu fosse tão fácil, como dizer uma missa, essa missa que tantos dizemos tantos dias, com tanto aborrecimento e inconsciência, e que para ti foi o melhor caminho da tua última e gloriosa romaria. Irmão Romero, irmão, bendito seja.